Ora, quem diria, não é mesmo? Membro do MBL, financiador do Partido Missão, tá? E comentarista político, foi alvo da operação, a mega operação que nós noticiamos ontem aqui, sobre a sonegação fiscal da Refit. A refinaria, aquela que era a refinaria Manguinhos, no Rio de Janeiro, que virou um mega complexo esquema de empresas, incluindo offshore, incluindo fundos que investem em fundos, tudo para tentar mascarar a sua movimentação financeira e, com isso, sonegar impostos, tá? Então, assim, temos aí, já de cara, de largada, o Partido Missão recém foi homologado no, STJ, no TSE e já temos aí, né, um partidário implicado em esquema de corrupção, né? Vejam vocês, quem poderia imaginar, né, o MBL sempre tão correto, sempre tão reto, sempre tão conciso e sempre tão, assim, punitivista quando o assunto é crimes, né? Nesse momento, com um dos seus aí, né, implicado. Então, vamos ler a notícia aqui, tá? Essa aqui é lá do Metrópolis. Comentarista político é alvo de operação contra sonegação da Refit. Registros dos Estados Unidos mostram o comentarista Cristiano Beraldo, tá? E a esposa de Ricardo Magro, dona da Refit, gerenciando empresa em Miami. Vejam vocês, tá? Quem não sabe de quem estamos falando, este é Cristiano Beraldo, tá? Esse fuça de paga-lanche aí mesmo. Deflagrada nesta quinta-feira, 27/11, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal, a Operação Poço de Lobato mirou um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do grupo Refit, liderado pelo empresário e dono da antiga refinaria Manguinhos, Ricardo Magro. Além de Magro e seus parentes, sócios, empresas e fundos de investimento, foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira o comentarista político Cristiano Beraldo. Eu acho engraçado que o Metrópolis não coloca, né, o verdadeiro background dele, que não é comentarista político, mas a gente vai desvendar aqui ao longo do corte. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele é responsável por manter empresas offshores nos Estados Unidos, cujos endereços coincidem com firmas ligadas a Magro. Tá? Offshore, lugar para onde se manda dinheiro para sonegar imposto no Brasil. Registros empresariais americanos mostram que a esposa do dono da Refit e Beraldo aparecem como diretores de um empreendimento no mesmo local em Miami, cidade onde Magro vive nos Estados Unidos. Os investigadores indicam que, além de e-mails corporativos e documentos, um depoimento de Beraldo ajudou a corroborar as provas da, aspas, confusão patrimonial comandada por Magro para blindar o dinheiro que seria fruto de uma sonegação fiscal bilionária. O grupo Refit deve cerca de 9,6 bilhões de reais em impostos apenas em São Paulo. E aqui eu preciso fazer um parênteses e comentar uma coisa, tá? Isso é o que a gente está vendo do que foi deflagrado até agora. 9,6 bilhões é a ponta do iceberg apenas do rastreado da sonegação fiscal. Vocês imaginem o que não tem de lavagem de dinheiro nesse esquema e quantos outros centos bilhões já não rodaram nesse esquema da Refit. Tá? Estamos falando no campo da suposição? Estamos. Mas são suposições muito fortes com base em elementos que nos dão conta de que essas coisas, quando aparecem, elas são a ponta. Tá? Segundo o Ministério Público, Cristiano Beraldo mantém 5 empresas offshores em Delaware, estado americano conhecido por ser paraíso fiscal. Sim, tem um estado nos Estados Unidos que todo brasileiro adora de investir porque é considerado um paraíso fiscal, tem benefícios para se colocar dinheiro lá, e daí com isso se consegue sonegar no Brasil. São elas Quantum Bay, HM Mia, Cascais Bay e as imobiliárias Real Estate Assets e Oceana KB Real Estate. Ele ainda foi CEO da J Global Energy Inc., parceira da Refit. Pois bem, nessa quinta-feira, o Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo, e polícias civil e militar, além da PF. PF está nesse esquema também, está nessa investigação. Cumpriram 190 mandados de busca e apreensão em 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia e Maranhão, e Distrito Federal. Quem é Cristiano Beraldo? Agora sim. Todo esse introito do Metrópolis para só agora chegar em quem é Cristiano Beraldo, tá? Além da vida empresarial, Cristiano Beraldo se define como um brasileiro indignado nas redes sociais. Ele é membro do Movimento Brasil Livre, MBL, e foi candidato a deputado federal em 2022 pela União Brasil. Ora, quem diria mais uma vez um partidário do União Brasil, um político do União Brasil, envolvido em falcatrua, né? Poxa vida, que surpresa. Eu estou chocado. Beraldo também atua como comentarista político da Jovem Pan. A emissora não quis se manifestar sobre o caso. 2 dias antes da operação, a emissora publicou um vídeo com uma análise de Beraldo sobre o cenário político após prisão preventiva de Bolsonaro. Além dos comentários políticos, Beraldo mantém nas redes sociais vários vídeos sobre assuntos diversos que vão desde entrevistas com políticos até opiniões sobre comportamentos. Metrópolis procurou Beraldo para se manifestar, mas não conseguiu contato. Hoje é dia de gestão de crise, meus queridos, vocês não vão conseguir contato. Nas redes sociais, ele disse que foi surpreendido com a notícia de que é alvo de operação. Claro. Aspas, ainda estou apurando detalhes que me dizem respeito, mas o que posso afirmar é que tenho um histórico profissional de mais de 25 anos e todas as minhas atividades sempre foram e continuam sendo lícitas. Nunca provaram nada contra mim e nem vão provar, né? Aquela afirmação de sempre. Atualmente trabalho no ZEUA, onde atuo integralmente em linha com a legislação local, sem nada dever às autoridades. Enquanto isso, afasto-me das minhas atividades da Jovem Pan e da militância política para focar e responder eventuais questionamentos às autoridades, afirmou. Gestão de crise 1000 grau, autorando, né, gente? É assim que a coisa funciona. Eles sentem o aperto, sentem o cutuco e se retiram, né, dos espaços para, enfim, tentar não macular, né, as suas turmas. Mas nós vamos ver que a história dele com a MBL ela é intestina, tá? E aqui, né, tem aqui mais uma bio pelo Metrópolis, quem é o Beraldo, né? Mas a gente já colocou isso, né, explicando que ele é ex-candidato do União Brasil, já foi filiado ao PSDB, 48 anos, né? Foi secretário de Turismo na gestão de 2021 do Eduardo Paes. Comenta na Jovem Pan, né? Mas o que realmente importa dessa notícia que eu quero trazer para vocês é essa thread aqui, né? Que uma usuária do Twitter, a Mariana Oliveira, ela não se define como jornalista, criadora de conteúdo, nada, tá? Ela só capturou essa informação e foi atrás de outras, tá? Ela puxou um fio aqui sobre o histórico do Beraldo. O que ela comentou, tá? Ela comentou em cima dessa nota do MBL, ó. O MBL publicou nota 23 horas atrás. O compliance do movimento Bumbum Livre tomou ciência na tarde desta quinta-feira da inclusão do nosso amigo e colaborador Cristiano Beraldo, sim, e também apresentador de TV da Jovem Pan, investigação concernente à empresa que ele presta serviço nos Estados Unidos. Não, aquele é dono, CEO, né? Beraldo se comprometeu prontamente a atender desígnios da justiça e colaborar com a investigação, visando esclarecer todos os fatos. Ato Contínuo pediu desligamento do movimento para que possa se dedicar integralmente ao assunto. A gente sabe como é que são esses desligamentos do MBL, né? É só ver como o Mamãe Falei segue atuando, né? Mesmo depois de ter sido escorraçado da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E segue atuando pelo MBL. Aceitamos a decisão de Beraldo de se desligar do movimento e mantemos, assim, o mais alto padrão de lisura da política brasileira, como visto em toda a história política do MBL. Beleza. Aí a Mariana faz o comentário. Ontem, no esquema de sonegação bilionária do grupo Refit, que foi revelado, um dos membros, parênteses, agora ex do MBL, foi citado. O lema do grupo é, aspas, prendeu, matou. Sim, esse é o rolê do MBL. É só lembrar das imagens do Mamãe Falei segurando metralhadora, dizendo que vai para a Ucrânia, né? Se bem que a gente descobriu depois que ele queria só as loiras pobres da Ucrânia, né? Não queria de fato guerrear. Será que, nesse caso, se ele for preso, o grupo concorda em matar? Ou para esse tipo de preso tem direitos e garantias?
Geralmente, nesse momento, eles se tornam garantistas, tá? Não quero dizer nada, não quero supor nada. Aí aqui tem a manchete lá do Metrópolis. E abaixo, o que mais me diverte é isso aqui, ó. Lembrando que Beraldo, investigado no escândalo da Refit, foi um dos maiores doadores para a criação do partido Missão, do MBL. E olha o que eu digo, tá? Olha o que eu digo. E o terceiro... Se não é Mamãe Falei, seguindo, atuando junto com o MBL. E com Beraldo ao seu lado, né? Promovendo aí a criação do Missão. Vou dar play aqui. Esse tempo, cara, a gente tem gastado toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro. Inclusive, vamos falar uma coisa aqui. Vocês estão na live com os 2 maiores doadores do Missão, você sabia? Eu e o Cristiano Beraldo somos os 2 maiores doadores do Missão. Isso é interessante saber, tá? E se eles tiveram fundos para tudo o que fizeram Brasil afora para conseguir as assinaturas para fundar o partido, é porque eles tiveram bala na agulha para isso. E esses 2, eles afirmam que foram os maiores doadores para a criação da Missão. E o terceiro, e hoje é o mais importante, e eu preciso de você nisso. Se não for você, você tem que conhecer alguém que vai entrar. Eu preciso de coletores profissionais. Eu preciso de gente para trabalhar. Então você não vai doar, você vai trabalhar pela Missão e você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar grana. Tem cara fazendo 70 assinaturas por dia, Beraldo. 70, mano. Vocês viram? Eles botaram meta para coletar assinaturas ao baixo assinado e remuneravam por assinatura. Impressionante. Você tem um coletor, velho. Ele chegou a ganhar mais de 10 mil reais por mês. A gente teve que contratar um contador pra ele. Não. É sério. O Lean. A gente falou, a gente precisa de um contador porque o cara tá ganhando dinheiro. Ele não sabe nem como pagar o imposto disso. Uhum. E esse... Fica escancarado, né? Qual foi o método deles para mobilizar aí assinaturas para a criação do Missão, né? E daí é possível fazer todo tipo de comentário acerca do tema, tá? Teve muita questão de impugnação de assinaturas em função de serem assinaturas inválidas, né? De ter documento errado, de ter assinatura de morto, enfim, a gente viu todo esse rolê acontecer. Mas foi para cá, foi para lá, entraram com recurso, foram para o TSE, conseguiram fundar o partido, né? Página virada. Esse partido vai existir e vai ser o mesmo número do, pasmem, PTB, né? Do antigo PTB, número 14. Agora, a questão que fica é, a gente está vendo o tempo inteiro esses caras fazendo sua propaganda, fazendo a sua militância de extrema-direita, e é preciso dizer que sim, é uma militância de extrema-direita, e simplesmente tenta se diferenciar do bolsonarismo, tá? Dando um discurso um pouco mais liberal, em alguns aspectos, porque ainda tem outros que estão extremamente, por exemplo, a pauta de costumes, né? Para eles é extremamente conservadora, né? Mas eles falam de desenvolvimento, de economia, de liberalismo, pipipi, popopó, pupupu, basicamente pegando todas as tags políticas que interessam, tá, para o cidadão e transformando isso num programa de partido. Agora, quem são as pessoas que financiam, quem são as pessoas que estão por trás de colocar esse partido na rua de fato? Bom, nesse vídeo apareceu eles confessando, né? Mamãe Falei, Cristiano Beraldo, um dos 2 maiores financiadores da fundação do Partido Missão. Beraldo agora implicado no escândalo da Refit. Vamos ver até aonde vai a implicação dele com isso. Vamos ver o quão fundo é a toca do coelho, nesse caso, e acompanhar, monitorar essa situação. Afinal, o MBL já está aí, né, incrustado na sociedade como um câncer que vai se espalhando, né, desde o início da década de 10. E a gente precisa ficar muito atento para, agora que eles têm um partido, a gente garantir, né, tentar evitar que eles consigam se alastrar mais ainda, né, gente? Então essas denúncias terão que vir à tona, terão que ser feitas intensamente, principalmente durante as eleições. Mas eu quero saber do seu comentário, eu quero saber o que você acha sobre isso, se você apoia a omissão, se você
não apoia, se você tá defendendo o Cristiano Beraldo, assim como tá defendendo outros bilionários. Eu vi nos comentários aqui dos meus cortes, por exemplo, que tinha gente defendendo o Daniel Vorcaro, do escândalo do Banco Master. Então eu quero saber se você defende o Cristiano Beraldo também, se você defende o Mamãe Falei, né, o turista sexual da Ucrânia. Então, deixe seu comentário, me diz o que você achou desse vídeo, deixe seu like ou dislike também, não faz diferença. E até o próximo vídeo.